Olá! Nesta aula eu vou apresentar os níveis de análise linguística nas línguas de sinais e vou usar exemplos da língua de sinais brasileira. As línguas de sinais começaram a ser estudadas como línguas naturais a partir dos estudos da década de 60, com a descrição da língua de sinais americana. Naquela época, Stokes propôs 3 parâmetros que organizam a formação da estrutura interna do sinal, que é o item lexical nas línguas de sinais. Os parâmetros propostos por ele foram a configuração de mão, a locação e o movimento. Mais tarde, nós temos mais 2 parâmetros propostos por Battinson e Friedman, que são orientação da mão e os aspectos não manuais. Esses 5 parâmetros são itens de composição fonético-fonológica das línguas de sinais, e a presença deles forma o sinal. O sinal, como eu disse, é o item lexical das línguas de sinais. É como se fosse a palavra, grosso modo, para as línguas orais. Por exemplo, este sinal, o sinal de mulher, é um sinal que usamos para fazer referência a algo que em português nos referimos ao usar a palavra mulher. Em Libras, temos essa configuração de mão, usada nessa locação, perto do rosto, com este movimento, com a palma da mão direcionada para o outro lado do corpo e com uma expressão facial neutra. Observe que esses parâmetros possuem uma organização simultânea, eles acontecem ao mesmo tempo. A simultaneidade presente na confecção de um sinal, em primeira instância, fere uma das características do signo linguístico apresentada por Saussure no curso de Linguística Geral. De acordo com Saussure, uma característica do significante é a linearidade. Este é um ponto importante nos estudos das línguas de sinais porque parece transgredir essa característica. De certa forma, isso acontece sim, mas a linearidade também existe nas línguas de sinais, no discurso, na sentença, no sinal e também no movimento que pressupõe deslocamento e por isso precisa da linearidade para que exista. A simultaneidade presente nessas línguas não afasta da definição de língua natural. Na verdade, adiciona à definição de língua uma característica a mais. As línguas de sinais são reconhecidas como línguas naturais, não apenas por justificativas descritivas. Podemos observar o processamento natural das línguas de sinais, por exemplo, nos exames de neuroimagem. Em 2011, a fonoaudióloga Michele Nave Valadão defendeu sua tese de doutorado pela Universidade de São Paulo, mostrando que sujeitos surdos, sendo estimulados na língua de sinais brasileira, possuem ativação neuronal semelhante à observada em sujeitos ouvintes, sendo estimulados em português. As justificativas que embasam o fato das línguas de sinais serem línguas naturais são também justificativas objetivas. Ainda, com relação aos aspectos fonético-fonológicos, a primeira tarefa da fonologia para as línguas de sinais é a de determinar quais são as unidades mínimas que formam os sinais. No caso da língua de sinais, as unidades mínimas são relacionadas aos parâmetros de formação do sinal, que já vimos. A segunda tarefa é estabelecer quais são as ocorrências dessas unidades, os padrões de combinação entre elas e as variações possíveis no ambiente fonológico. Nós temos aqui um inventário de configuração de mãos, segundo a descrição de Ferreira Brito. Temos configurações que são selecionadas, como esta, usada para a realização do sinal de cadeira, ou esta, usada para a realização do sinal de garfo. Temos também aquelas que são configurações sem ou com pouca seleção de dedos, assumindo uma formação neutra, como esta, usada na mão não dominante para a realização do sinal de verdade, ou esta, usada para a realização do sinal de solteiro. Com relação ao movimento, temos 4 itens: o tipo, a direcionalidade, a maneira e a frequência do movimento.
com especificações para cada um desses 4. Quando falamos de tipo de movimento, temos o movimento de contorno ou forma geométrica, como no sinal de museu. Também temos o movimento de contato, como no sinal de multa. Os movimentos de interação, que podem ser exemplificados no sinal de trabalhar. O movimento de torcedura de pulso, como no sinal de advogado. E ainda os movimentos de dobramento de pulso, como no sinal de calor. E, finalmente, o movimento interno das mãos, que nós podemos observar no sinal de viajar. Para a direcionalidade, temos os movimentos que são direcionais e os movimentos não direcionais. No caso dos movimentos direcionais, eles podem ser unidirecionais, como no sinal de viajar, ou bidirecionais, como no sinal de organizar. Com relação à maneira do movimento, temos a qualidade e a tensão. E com relação à frequência, podemos ter os movimentos simples, como no sinal de noite, ou movimento com repetição, como no sinal de sempre. Com relação à locação, nós temos sinais que são realizados em partes do corpo, com ou sem contato, como na cabeça, no sinal de ideia, no tronco, como no sinal de sentir, ou na mão não dominante, como no sinal de último. E temos sinais que são realizados no espaço neutro, sem contato com o corpo, como acontece no sinal de trabalhar. Quando eu falo em direção da mão, estou me referindo para qual lado a palma da mão está posicionada. Pode ocorrer o direcionamento para cima, para baixo, para frente, para trás, ou para os lados, ipsilateral ou contralateral, assim como para as diagonais. Esse movimento é realizado pela inclinação do pulso. As expressões não manuais apresentam-se de forma diversa. Podemos ter expressões corporais realizadas com o tronco, por exemplo, o movimento do corpo inclinado levemente para a frente, como no sinal de suportar. O movimento para trás, como usado para uma expressão de estranhamento. Com os ombros, por exemplo, na pergunta o quê? E os movimentos com a cabeça. Para indicar negação, muitos sinais são acompanhados do movimento de cabeça para os lados. Por exemplo, no sinal de não querer, a produção realizada pela mão é acompanhada do olhar, de leve balanço da cabeça para os lados e da expressão facial indicando negação. As expressões faciais são, então, de 2 tipos. Aquelas que trazem informação de cunho emocional e são expressões com padrões universais, e aquelas que são componentes importantes, não apenas do ponto de vista fonético-fonológico, mas do ponto de vista morfológico e sintático, que são as expressões não manuais gramaticais. O primeiro tipo de expressão não manual pode ser usado também como recurso prosódico, mas são expressões que não têm uma interferência sintática na produção da língua de sinais. As do segundo tipo possuem influência direta no processamento da língua e podem executar produções agramaticais se forem realizadas de forma incorreta. Vamos explorar isso no momento em que falarmos de sintaxe. Alguns sinais, como o sinal de gordo e magro, vão usar a expressão facial em sua constituição, como em gordo e em magro. Ou, de acordo com alguns estudos, a diferenciação de pares nome-verbo pode estar relacionada ao uso de uma expressão facial específica para que a distinção seja realizada. Com isso, entramos na descrição do nível de análise seguinte, que observa as menores partes compostas de sentido, que é o nível morfológico. De acordo com quadros, nós temos algumas restrições quanto à formação do sinal, ou seja, temos condições para a formação do sinal.
Uma delas é a condição de simetria, como, por exemplo, quando as mãos assumem configuração de mãos selecionadas e iguais, possuem o mesmo ponto de articulação e executam um movimento alternado, como no sinal de trabalhar. As mãos também podem assumir configurações diferentes. Nesse caso, pode-se observar uma relação de dominância, na qual há uma mão dominante e uma mão não dominante ou passiva. A mão dominante possui configuração marcada e se movimenta, enquanto a mão passiva não possui uma configuração marcada e nem movimento, e é sobre ela que o sinal é produzido. Isso acontece, por exemplo, neste outro sinal de noite, ou no sinal de verdade, onde eu tenho uma mão dominante e uma mão não dominante. Essas restrições na formação do sinal ocorrem por causa das limitações perceptuais que possuímos com relação à visão e também por causa da capacidade de produção motora. São itens que vão restringir a complexidade da execução dos sinais para que eles sejam facilmente percebidos e produzidos. São condições determinadas pelo processamento neuronal e processamento motor. O resultado disso, então, é uma maior previsibilidade da formação do sinal e um sistema de complexidade controlado para a execução dos sinais. A economia da língua também ajuda no estabelecimento dessas regras. Liddell apresenta algumas regras para a formação de compostos, como a regra do contato, que ocorre quando um movimento que seria realizado se transforma em contato fixo, como no sinal de escola, composto por casa e estudar. Ou a regra da sequência única, com a eliminação do movimento interno de repetição, como no sinal de fim de semana, formado pelos sinais de sábado e domingo. E a regra da antecipação da mão não dominante, em que a mão não dominante antecipa o direcionamento para a sua locação durante a execução da primeira parte do sinal pela mão dominante, como no sinal de acreditar. Observe que minha mão não dominante começa a realizar um movimento antes de deslocamento para o centro, enquanto a minha mão dominante realiza o início do sinal. O último nível de análise que vamos ver aqui é o nível da sentença. A organização sintática das línguas de sinais é notadamente espacial. Segundo Quadros, o estabelecimento nominal e o uso do sistema pronominal exercem grande influência na disposição dos constituintes para a formação das frases. Por exemplo, ela pode ser exibida com a execução do sinal em um local particular, com o direcionamento da cabeça e dos olhos a uma determinada localização e com um verbo direcional. Por exemplo, na frase, o cachorro mordeu o gato. Perceba que eu estabeleço um local para cachorro e um local diferente para gato, e uso um verbo com uma direção específica que sai do local onde eu coloquei o cachorro para o local onde eu coloquei o gato. Os referentes podem estar presentes no local da sinalização ou não, e depois de inseridos no ambiente de sinalização, eles permanecem no local e podem ser referidos posteriormente no discurso. Os estudos de Quadros mostram que todas as frases com a ordem sujeito, verbo, objeto da Libras são gramaticais. Entretanto, existe a possibilidade de modificação da ordem das sentenças. Neste caso, as expressões não manuais possuem influência importante na construção da sentença. Com relação às expressões não manuais gramaticais, temos as expressões interrogativas, por exemplo, as usadas para fazer perguntas do tipo QU, com respostas abertas, como nas seguintes sentenças. Qual é o seu nome? Qual sua idade? Onde você mora? As expressões interrogativas podem ser também as que produzem perguntas que exigem respostas fechadas, do tipo sim, não, como nas seguintes sentenças. Você quer água? Você gosta de chocolate? Observe
que temos 2 tipos distintos de expressão facial para realizar uma interrogativa. Na primeira delas, temos as sobrancelhas franzidas, com os olhos franzidos e com a cabeça levemente levantada e projetada para frente. E na segunda, temos os olhos abertos e a cabeça um pouco abaixada. Existem ainda as expressões negativas, as expressões de concordância gramatical, as expressões de marcação de foco e as de marcação de tópico. Esse foi um panorama a respeito dos estudos em análise linguística da Libras. Para poder se aprofundar, você pode consultar os textos sugeridos. Até a próxima!